Bom dia, meus brothers, bom dia mais uma vez aqui. Hoje, dia 3 de junho, 10h32 da manhã. Pessoal da Smart Mind, Álvaro, Anderson, Vitor, William, estamos aqui mais uma vez, né? Vou falar um pouco desse cenário econômico, mercado de capitais, do nosso mercado financeiro. Vamos começar aqui então. Uma notícia interessante que eu achei no site do IPEA. Primeiro falar essa parte econômica. Interiorização da população desafia a agenda federativa, segundo o boletim do IPEA. Cidades menores assumem protagonismo demográfico, exigindo políticas públicas diferenciadas e ações conjuntas entre os entes federativos. Isso aqui é interessante que assim, o Brasil teve um fenômeno muito forte, né, durante os anos 70, mais ou menos assim, sobre o êxodo rural. Né? Então, muita gente saiu das pequenas cidades, saíram da zona rural, foram para a zona urbana e buscando principalmente as cidades de porte médio, porte grande, principalmente. Cansamos de ver histórias de gente que foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então a gente percebeu muito essa dinâmica. Aqui em Montes Claros mesmo é um exemplo claro de muita gente que sai de cidades pequenas aqui do interior, da região, e vão para cidades, vem para Montes Claros. E essas cidades pequenas acabam diminuindo a população e basicamente ficando com uma população um pouco mais idosa, né? Ou seja, aquela população que a gente fala economicamente ativa, ela vai para cidades grandes. Então, as cidades pequenas ficam vivendo basicamente de política pública, né? De transferência de rendas. Então, o que a gente percebe, né, para esse censo de 2022, essa transformação demográfica, ou melhor, uma transição demográfica, né? Principalmente para regiões norte e centro-oeste do Brasil, e faz sentido, né, gente? O Brasil, essa região é uma região ainda muito pouco explorada e apresenta um densamento populacional muito baixo ainda, né? Então, são regiões que demandam de mão de obra, demandam de tudo, investimento, infraestrutura. Então, a gente percebe essa região, olha para você ver, essa região, 548 municípios, Minas Gerais tem mais do que isso, né? Crescem acima de 1,5 ao ano. Né? Quer dizer, dos municípios, né, dos 500 que sobem acima de 1,5, a maioria possui menos de 30 mil habitantes. Então, estou falando de cidades pequenas. Né? Então, aqui a gente percebe uma grande oportunidade, né, de mercado, assim, a gente pode falar, uma grande oportunidade para trabalhar com infraestrutura, recursos e essas coisas a mais. Né? Esse boletim é interessante, falando dessa questão dos arranjos federativos, porque agora nós temos que... Como que vai ser essa questão, literalmente, dos municípios, como que eles vão trabalhar, né? Como que vai ser esse planejamento financeiro, planejamento estrutural dos estados, das regiões. Né? É bem interessante. Agora vamos falar um pouco mais a parte, saindo essa coisa de economia aplicada. Aqui o relatório Focus de hoje, né, na verdade, dia 31 de maio, foi divulgado hoje, dia 3 de junho. Vamos observar primeiro aqui de 2024, né? A gente até falou na última terça sobre esses valores aqui, e agora o de hoje. A gente percebe que diante do cenário de incerteza que está o Brasil, diante do cenário de déficit primário, tudo isso assim interfere. Eles estão tendendo a aumentar o IPCA, olha, de 3,86 para 3,88. O PIB mantém igual, o câmbio um ligeiro aumento, quer dizer, desculpa, comparado com a semana passada, estabilizado. Isso que eu achei interessante, a Selic já está tendo um up. Há um mês era 9,63, semana passada 10, agora 10,25. Né? O IGPM também subiu bastante, a 2,90. O IPCA tá estável. Conta corrente teve, de novo aqui, ó, tá subindo. Eles estão observando que tá cada vez um déficit maior. Balança comercial estão considerando um aumento, né, para 82,26, e o IDP, que é o investimento direto do país, mantém, e uma ligeira queda na dívida líquida em percentual, tá? Porque uma ligeira queda, porque tá aumentando a balança, né? Bom, estado primário estável e estado nominal também estável.
Isso para 2024. 2025 a gente percebe aqui no IPCA, no geramento e no Selic. Tá? Essa Selic, vocês estão percebendo, ó, atualmente está em 10,75. Já estão colocando que no final do ano 10,25. Então estou entendendo que até o final do ano vai cair pouco. E é isso, né? A gente percebe então esse cenário não tão otimista assim com base no Banco Central. A gente percebe que, né, não está tão otimista. Está subindo o IPCA, está subindo o Selic, né? O PIB ainda está mesmo subindo o IPCA e Selic, o PIB continua a mesma coisa, então não está tão otimista não. E então essas notícias aqui, elas acabam caindo também, né, as notícias novas que foram lançadas hoje. Eu estava procurando aqui os sites, né, no site do Invest, por exemplo. Déficit primário segue, aponta Fox, que é esse, né? Cadê? IPCA passa de 3,86 para 3,82, aponta Fox. Projeção alta do PIB, segue em 2, né? Nem vou abrir as notícias que é o que a gente viu aqui, né? Tá, agora interessante isso daqui, o site, né, especialista. Aqui é a carteira das ações carteira top 10 ações do Safra. É interessante que eles colocaram aqui, desde 2012, né, eles falam que rapidamente já teve uma valorização de 218%, maior que o Bovespa, né? Show de bola. Aí a composição da carteira deles, para junho, eles tiraram o BB Seguridade, trocaram o BTG Pactual, mantiveram de certa forma vamos dizer, um ramo financeiro, né? Claro que a BB Seguridade é para o seguro, aqui já estão falando um banco, né? Tirou a Açaí para o GPS e tirou Eco-Rodovias para o rumo logística, tá? Aí aqui está basicamente a recomendação para junho, né? Eles estão considerando a YouTube, que é Itaú, a Direcional, a Rumo, Eletrobras, Petrobras, Vale, BTG, PetroRio, Localiza e GPS, tá? Aqui é até interessante que, só para mostrar uma coisa para vocês, que rapidamente, algumas pessoas criticam e falam, não comprar ação do governo. Aqui tem 3, né? Tem 3, né? Mas enfim, aqui as cotações, os preços-alvos, né? Potencial de valorização. O peso, viu, gente? Eles não colocam, no caso são 10, eles não colocam 10% em cada. Claro que aqui também tem uma questão de que algumas valorizam, outras valorizam, então tem um rebalanceamento da carteira. É necessário fazer um rebalanceamento, mas a distribuição fica diferente. Aqui vamos explicar por que tirou um e tirou outro, né? A Safra retirou, né, a BB Seguridade, apesar de ter uma performance acima do Bovespa. E a BTG eles consideram por conta de ter um ramo diversificado de negócios, né? Então basicamente você está comprando a BTG, mas não é apenas um banco assim. Vamos dizer, como posso falar para vocês? Dentro da BTG Pactual tem vários negócios, então você está, entre aspas, comprando um fundo, né? Vamos dizer assim, um fundo multimercado. Ele, grosseiramente, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. O múltiplo PL é 8,2 vezes. Bom, a troca da Açaí para a Eco-Rodovia, quer dizer, desculpa, a Açaí e a Eco-Rodovia foram excluídas, né? Questão de alavancagem, né? Eles consideraram pegar algo menos alavancado por conta disso, ó. Suscetíveis a taxa de juros no curto e médio prazo, potencialmente mais alto. Isso daqui é o que a gente acabou de falar aqui, né? A taxa de juros tende a ser um pouco mais alta no curto e médio prazo, né? E aí substituiu para o GPS Rum, logística. O GPS, que é especializado em terceirização, está expandindo, e a Rum, pelo valuation, pela normativa de 11,7. Bom, então aqui no caso o rebalanceamento, né, o Safra reduziu ligeiramente a exposição Localiza e elevou o peso do Vale no portfólio. E o índice beta 1,05 em relação a 1 de maio, né? Caso não saiba, o índice beta é como se fosse um índice de correlação, quer dizer, não índice, é um coeficiente, desculpa, de correlação com a bolsa. O de 1 quer dizer que se a bolsa
é igual a bolsa. Se a bolsa tá para cima, essa carteira tá igualzinha subindo com a bolsa. Se desce, tá descendo igualzinha. O 1.05 é como se você multiplicasse. Então vamos supor que a bolsa subisse 10%. 10% vezes 1.05 seria 10,5. Então essa carteira subiria 10,5. Se a bolsa cair 10%, ela cairia 10,5%. Entende? Aqui já é, né, um mexãozinho falando das vantagens de investir nessa carteira top 10. E aqui um resuminho, né? Escolhidas a BB Seguridade, após uma performance acima do Bovespa no último mês, não vemos catalisadores de curto prazo para as suas ações. Show de bola. Então eles consideram que o curto prazo não tende a crescer, já cresceu o que tinha que crescer, né? Pelo menos no curto prazo. A Açaí eles consideraram, apesar de gostarem do papel médio, longo prazo, o ambiente de juros mais alto pode prejudicar os resultados da empresa, em função da alavancagem. Então, se vocês estão alavancados, né, tem que ter esse cuidado aí, questão de empréstimo, uma coisa assim. Eco-rodovias, excluímos eco-rodovias da carteira. E lembra que eco-rodovias aqui pertinho de Montes Claros eles estão lá com uma rodovia. Gostam também, porém, devido à alavancagem, né, cenário alto de 2 dígitos. Incluiu a BTG, um bom ponto de entrada do papel após a queda de suas ações, né, da oportunidade. Lembrando que nem sempre comprar uma ação que está em queda é um bom cenário. Se ela está em queda, ela tem seus motivos, né? Muitas das vezes, então a gente, opa, está caindo, de repente você acaba aumentando a exposição sobre uma ação que está caindo e ela tende a cair mais. Então tem que ter esse cuidado, né? Mas aqui, claro, a BTG é muito bem conceituada, subiu bastante a ação dela. E aí eles acreditam nos resultados robustos dos próximos trimestres, embora o curto prazo seja desafiador. Tá? A GPS, né, é uma mais defensiva, eles consideram, e a Rumo é a questão que eles acreditam dos volumes e tarifas que, com os custos, então eles acreditam que está ok, né, o maior preço das commodities terem uma atratividade de exportação. Né? Então, beleza. Aí aqui falando um pouco das 10 ações, o porquê, né, da Vale, eles elevaram a exposição com uma visão positiva no minerar a curto prazo. A Eletrobras, atividade básica, querendo ou não, Eletrobras, energia sempre vai ser algo que é necessário. Após a privatização, terá boas possibilidades de destravamento de valor. Né? Eles acreditam que por conta da privatização da Eletrobras, essa descrença que tem vai subir, né, a valorização, e tem outros fatores também. O Itaú, que sempre tem, sempre é conceituado, né, sempre é recomendada qualidade de crédito, isso que é interessante. Por exemplo, a Bradesco está sofrendo bastante com isso, né, de estar com de ter um crédito de qualidade ruim, né, ou seja, emprestou para pessoas duvidosas, vamos dizer assim, grosseiramente. PetroRio, né, muito forte lá no Rio de Janeiro, consideram que vai ter elevado fluxo de caixa em 2024. Petrobras, né, mesmo com esses problemas que está tendo recentemente, troca de presidência, etc. A recente aprovação do pagamento de 50% de dividendos deixou mais confiantes. A nova presidenta, né, falou muito isso, de que Petrobras está caindo para trazer lucro. Né? A Localiza reduziu um pouco, né? Que é direcional, então show de bola. Tá? Essa notícia aqui é bem interessante, né? Joaquim Levy, a economia dos Estados Unidos é Flix, né? Em postagem no social, o ex-ministro Joaquim Levy compara o cenário descritivo do livro do Fed com Flix. Tá. Só vou mostrar uma imagem aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Flix é um livro, trilha sonora, desculpa, que foi lançado lá atrás. Então você percebe que tem aqui várias crianças de cores diferentes, né? Mostrando que como se fosse relativamente, cada uma tem um dom. O amarelo é luz, vermelho é o amor, isso. E uma pessoa que é tipo a cor bege, tipo, caramba, eu
eu não tenho nenhuma qualidade, mas só de perto você vê a qualidade. É basicamente isso, né, que fala aqui um pouquinho sobre isso, né. Que de pertinho o Fritz, que é essa pessoa, ele é a Lua. Então ele vem, não é nem satirizar, mas apenas mostrar de que é um conjunto, né, que é um conjunto que apesar da última divulgação, né, de 29 de maio divulgou com a inflação e o mercado de trabalho, ele vem mostrar um pouco de que aqui ó, esse aqui ó, a publicação de hoje faz lembrar que como o Mortal Flix, o livro Beige, né, não tem força de publicação do CPI, índice de preço, não tem a imensidão da curva de juros, nem traz a paz de um guidance na alta fonte, mas olhando de pertinho a economia é Fritz, né, está querendo dizer isso, de que ele não tem a economia norte-americana não é tão forte como cada um dizendo, mas ele é uma misturinha que traz essa interpretação. Achei bem interessante essa contextualização, parece que não é notícia, não, mas aqui, essa sim é uma notícia interessante. China tenta superar obstáculos ao crescimento econômico. Crise imobiliária e baixa confiança dos consumidores dificultam o crescimento da China, mesmo após medidas governamentais de estímulo da atividade. Assim, até fala, né, que o setor imobiliário da China foi um dos principais motores até a década passada, né? Então teve muito, e a gente pode perceber que se a gente está falando de setor imobiliário, uma coisa leva a outra, né, gente? Então tem que fazer casa, não é, você vai precisar de minério, vai precisar de cimento, vai precisar de um tanto de insumos que movem outras economias, né? E o Brasil é bem impactado com isso também, né? E claro que em algum momento, gente, para pensar em algum momento, vamos dizer que tem que diminuir, né, o ritmo. Vamos dizer assim, construir casa, prédio, uma hora você já está construindo ali tudo que dá para construir, e aí você vai ter que dar uma segurada, né? E aí não dá para você continuar expandindo. Aí para. Bom, e aí, mas acontece o quê? Uma coisa que é interessante. Se a gente diminuíram muito esse ritmo de vendas e esse ritmo do mercado, teve uma coisa interessante aqui, ó, a perda de valor dos imóveis. Então, os imóveis começaram a perder valor lá na China. Tá? Diminuiu bastante os lançamentos, volume de vendas. E aí, isso acabou que tendo o quê? A riqueza dos chineses está em cima dos imóveis. Isso aqui até. Então, isso acaba contribuindo para a baixa confiança do consumidor chinês e para a alta da taxa de poupança das famílias, com reflexos negativos nas vendas do varejo, que não recuperaram seu ritmo de crescimento anterior à pandemia. Então, observa-se como é que diminuir essa questão de imóveis acaba impactando no cenário como um todo. Então, eles estão com essa preocupação, né, de vendas de varejo, que está tendo essa queda, a questão de crédito do indivíduo. Então, assim, claro que apesar do consumo doméstico, o consumo doméstico estar baixo, a produção foi forte nos primeiros meses de 2023, 24 em relação a 23. E assim, eu não sei falar, a demanda global por bens duráveis tem sido um tanto moderada. Então, e os preços de exportação dos produtos chineses têm caído em dólares, o que tem contribuído para o processo desinflacionário global. Isso que é interessante, né? Assim, é um cenário difícil e lá na China eles têm tentado. Diante do desafio de manter o crescimento do PIB chinês perto de 5% anuais, as autoridades têm anunciado alguns estímulos à economia. Dado a aversão a riscos dos investidores locais, o governo resolveu ofertar uma maior quantidade de títulos públicos para financiar esses estímulos. Também foi anunciado um plano de apoio ao mercado imobiliário, mesmo com esse problema todo aí. Então, assim, ainda que modestas na escala da China, essas medidas representam uma mudança de postura do governo, agora mais aberta aos estímulos econômicos que não interfiram na oferta de mão de obra. Interessante, né? Essas medidas parecem necessárias apesar do PIB chinês ter
tido crescimento real de 1,6 no primeiro trimestre de 2024. Caramba, os caras crescem e querem crescer ainda mais. Ai, ai. Esse estado mais forte do esperado gerou um carrego estatístico de 3,6 para o PIB anual, cuja meta de crescimento é de 5. Eles vão bater essa meta, estão com medo de que... Ai, ai. Apesar da confiança que injetou em alguns mercados, refletida pelo aumento de preços de diversos commodities metálicos, a expansão das exportações e o crescimento do PIB no começo do ano não elimina a provável necessidade de continuar apoio às atividades econômicas nos próximos meses. Aqui é interessante essa notícia que, assim, a gente observa como que mesmo a China indo bem, o cenário assim, indo bem assim, acima de 5%, existem incertezas, e se a gente deixasse o mercado ele aberto como ele é um mercado totalmente sem interferência, essas incertezas poderiam ser perigosas, né? E acabar entrando num círculo vicioso, né? Então, de vez ou outra é necessário uma intervenção, né? É interessante. Aqui no Valor Econômico, eu não consigo abrir as notícias. Eu teve uma que eu achei muito interessante, inclusive para cá, que é... Cadê? Legislação. Carreira, não. Ah, essa notícia aqui. Hoje, a Receita Federal cobrará IR na troca de imóveis, mas eu não consegui abrir, eu não consegui ver notícias. Eu pesquisei na internet, não consegui encontrar notícias, então vai ficar desfalcado. Aqui agora, deixa eu só carregar aqui. Ibovespa tem queda de 3%. Em maio, terceiro pior ano do índice desde 2010. O índice, como fosse um relatório do mês de maio, né? Então teve a queda puxada pelo Vale. Fechou em baixa de 0,5% nessa sexta, no dia 31. E em maio, o principal recuo foi... O recuo total de maio foi 3%. E 9% no ano, ou seja, nós estamos... né? Terceiro pior índice desde... Né, dos 5 primeiros meses, a gente só perdeu em 2020 e 13, que foi 24% e 12%. Né? O dólar teve alta, 71, contra 5,25. Né? Então a gente percebe como está esse cenário aqui no Brasil, né, de aversão ao risco dos investimentos. Não está tendo muita fuga de ativos estrangeiros, né, ativos de mercados emergentes, né, Brasil, México, retornando para esses países primários. E aqui é essa questão aqui da meta fiscal do déficit zero. E a falta de demanda de minério da China. Olha como tudo está interligado. Isso aqui a gente falou um pouco mais cedo, isso aqui a gente já comentou agorinha, né? É muito triste a gente perceber que a situação não está muito boa. Né? Os destaques negativos do mês da Petrobras, né? Claro que teve uma subidinha na sexta, mas sobre isso. Alguns índices em particular aqui, ó. O Ibovespa, né? Então eles tiveram, tá em queda. O IDIV, dividendos, também tá em queda. O IFIX, contrapartida, tá subindo. O BDR tá subindo bem, né? Subiu bem o BDRX. E de small caps tá em queda também. Tá? As ações em alta, a gente percebe a JBS, uma Marfrig, né? Interessante que as duas com proteína animal. A CBA também em alta. Ações do pregão em alta. As ações de maio, melhor. Vamos olhar de maio, vamos olhar do mês que fica melhor, né? CBA, tal, enjoei. As ações em queda em maio, Viveu, Inepar. Interessante aqui a IRB, né? Fala da IRB, que, claro, a IRB é uma seguradora. Então, e aí, como que uma resseguradora? Como que ficam os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul? Isso pesa, não tem jeito. E as de Nova York também é assim, as bolsas dos outros lugares. A do Brasil foi em queda, os outros países, é aquela famosa, subiu um pouco, né? Dow Jones subiu 1,51, S&P 500 0,8, Nasdaq 0,01, né? Embaixo 0,01,
né? Então, assim, bem pouquinho. E a da Europa também está seguindo mais ou menos a mesma linha, né? Olha, subiu 0,32, caiu 0,48. Não está tendo nenhuma notícia assim que você fala, nossa senhora, né? Essa aqui notícia interessante que da B3, IGPM ou IPCA, porque o mercado tem usado menos índice de inflação do aluguel, né? Historicamente o aluguel é usado o IGPM, mas né, agora está usando mais IPCA. Por quê, né? Bom, é interessante aqui, primeiro fala um pouquinho, né, aqui está falando de como é IPCA, como que funciona o IGPM, a gente já sabe, né, IGPM basicamente, 60% dele é índice do preço ao produtor amplo, como se fosse o atacado, vamos dizer assim, né. E aí é interessante que, assim, diferenças entre os dois, né, basicamente o IGPM é um índice mais amplo, um índice um pouco mais macroeconômico, né, refletindo a economia como um todo, pois inclui produtos agrícolas, industriais, custos de construção e consumo. O IPCA fica apenas no recorte de consumo para famílias com rendimentos de até 40 salários mínimos. É interessante aqui falando que quando foi desenvolvido o IGPM, o Brasil ainda convivia com hiperinflação. Então, ambos os índices eles variavam praticamente a mesma coisa. Então, naquela época, variava a mesma coisa e o pessoal. E como agora a gente vai olhar uma coisa interessante, a questão das datas. Que, o IGPM lançava ali no finalzinho o penúltimo dia do mês, né? E o IPCA geralmente é no 10º dia do mês. Décimo dia do mês seguinte. Então o pessoal preferia pegar o IGPM para colocar no aluguel, geralmente o aluguel vem esse dia 10, né? Já que os dois variavam a mesma coisa, ou perto, né? E aí acontece que é o seguinte, então acabou que foi tendo essa estabilização, né? O IGPM acabou sendo usado na inflação. Só que, como eu acabei de falar, o IGPM é mais amplo, não, então teve essa variação aqui, por exemplo, o IGPM chegou a ficar na pandemia acima de 30%, enquanto o IPCA ficou na casa de 12%. Aí é aquela coisa, né, gente? A pessoa que recebe o salário dela, ela recebe e ela tem as variações em cima do IPCA, então fica um pouco assim, o salário dele aumenta, vamos supor, 12% ao ano. E o aluguel aumenta 30%, não faz sentido, né? Então, assim, começou a ter essa correção para o IPCA, né? Aqui, ó. Na pandemia, com a flutuação muito grande do IGPM, meio que viabilizou a utilização dele para correção de aluguel. E aí começou a ser utilizado o IPCA. Né? É justamente essa questão. Braz aponta que o IGPM é mais volátil que o IPCA pela sua natureza metodológica. Ele não é o índice ideal para esse tipo de contrato de locação. O IGPM é bom, por exemplo, para contratos que têm alguma correlação com o dólar, com o câmbio. Ele ainda afirma que existe uma conveniência melhor do IPCA para o mercado imobiliário, já que normalmente o inquilino tem seu salário corrigido pela inflação passada. E essa inflação normalmente é pelo INPC ou pelo IPCA, que são índices do IBGE. Legal, né? É sobre isso aí, tá? Agora aqui, só para vocês verem a questão do IFIX, né? Então, o IFIX, aqui, esse gráfico, ele tá de um ano, ele vem tendo essa subida, já tá rolando, né? Tá variando aqui. E se a gente colocar um dia aqui, vai ser bem... A amostral tá bem pequenininha, né? Começou hoje, então hoje já tá... Se a gente parar para pensar que tá em uma ligeira alta, né? Um ponto, quase dois. Chegou a bater 3.381 pontos e a máxima chegou a 3.384 pontos. Tá? Aqui ficou um pouco melhor de ver, né? 5 dias. Mas assim, o IFIX é um índice que tem crescido legal. Tá? Na conta SMR, né, Smart, não tem uma notícia, que a última que foi mesmo foi de rendimentos, que a gente já comentou sobre isso. E aqui algumas notícias que é para essa semana, eu só vou olhar as nível de importância nível 3, tá? E aqui, ó, vamos lembrar aqui o evento, atual, projeção e anterior, tá? Então aqui vai ter a PMI industrial, já teve, né? Daqui a pouco eles devem atualizar aqui. Como é que ah, tá. Aqui, essa semana. Então, beleza. Cadê? Ah, não.
segunda, aqui. PMI industrial estava projetando 50,9, veio 51,3. Maior que o esperado. Isso daqui que a gente pode observar assim, é um cenário muito otimista, né? De que eles estão com, na verdade, o resultado tá sendo, da indústria lá, a taxa está sendo muito boa, né? Vamos ver, isso aqui vai impactar o Brasil. Já lançaram também o PMI industrial ISM em maio, um pouquinho abaixo, né? Vamos olhar aqui. Aí vai ter a balança comercial de maio no Brasil aqui às 3 horas. Aqui. Amanhã, 8 horas, tem o PIB do Brasil trimestral, esperado 0,8. E o PIB do Brasil anual, esperado 2,2. Tá? Claro que o primeiro trimestre teve interferência muito grande do agro, né? Foi forte, mas é assim mesmo, o agro é muito sazonal, tem alguns momentos que é mais forte, outros mais fracos. A oferta de emprego, né? 11 horas nos Estados Unidos, expectativa de 8,4. E já para quarta-feira, 9 horas, a produção industrial mensal de abril, a produção industrial anual de abril, produção industrial anual, mensal e anual, aqui no Brasil. Na quarta, 11 horas, o PMI, não uma manufatura, estoque de petróleo bruto. Estados Unidos. Quinta-feira, lá na zona do euro, taxa de facilidade permanente de depósito. E a decisão taxa de juros, isso que é interessante, 9,15. Lá também é o coletivo de preço do Banco Central, né, 9,45. Lá nos Estados Unidos tem a planilha, né, de balanço do FED, 5,6. E aqui já é sexta-feira, lá na China, 5 horas, reservas cambiais. Isso aqui é interessante, viu? Inclusive, nós até, dia atrás, eu mandei um podcast falando sobre ouro, né? E a gente está falando sobre reservas cambiais com a China, né? Uma das tem mais, né, maior. O PIB anual, 6 da manhã na União Europeia, espera 0,4. Estados Unidos, ganho médio por hora trabalhado, espera 0,3%. E o relatório de emprego, payroll, essa notícia aqui é uma... quando tem payroll é basicamente uma grande notícia que vem. Tá? E a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ou seja, vai ser um boom de duas notícias importantes, né? E aqui a meio-dia 7, balanço comercial em dólares da China. E é isso, né? São as principais notícias com essa semana. É isso, galerinha. Deu 33 minutos de vídeo aqui, mais que eu esperava. Certinho, tamo junto. Excelente semana pra todo mundo.